Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu em um trágico acidente de barco. Pelo menos, foi o que a polícia e minha mãe me disseram. 15 anos depois, na minha festa de noivado, um homem com o rosto marcado pelo tempo se aproximou de mim. Era ele. Ele não estava morto. Ele havia forjado tudo para escapar de dívidas de jogo e começar uma nova vida. E agora, ele estava de volta, não para pedir perdão, mas para me pedir um favor que provou que o homem que eu chorei por tanto tempo nunca existiu de verdade. Meu nome é Helena, e minha vida foi definida por uma ausência. A ausência do meu pai, Marcos. Eu o idolatrava. Ele era um capitão de barco de pesca, com mãos calejadas, um sorriso largo e histórias infinitas sobre o mar. Ele era meu herói. Quando eu tinha 12 anos, ele saiu para pescar em uma manhã de tempestade e nunca mais voltou. A guarda costeira procurou por dias. Encontraram destroços do seu barco, mas nunca o corpo. A conclusão foi inevitável, um acidente trágico no mar. O luto que se seguiu foi avassalador. Minha mãe, a aclamada artista plástica da cidade, desmoronou. Ela se tornou uma concha de si mesma, frágil e distante. Eu, tentando ser forte por nós duas, guardei minha própria dor e me tornei sua cuidadora. A dinâmica da nossa vida mudou completamente. A imagem da família perfeita que minha mãe tanto valorizava foi destruída. Ela parou de pintar, e nossas finanças, que eu não entendia na época, tornaram-se precárias. Tivemos que vender nossa casa na praia e nos mudar para um apartamento menor na cidade. Eu assumi responsabilidades muito além da minha idade, garantindo que as contas fossem pagas e que minha mãe pelo menos comesse. Abandonei meu sonho de ser bióloga marinha, a profissão do meu pai, porque era doloroso demais. Em vez disso, estudei finanças, buscando a segurança e a estabilidade que havíamos perdido. Trabalhei duro, construí uma carreira sólida como consultora financeira e, eventualmente, consegui dar à minha mãe uma vida confortável novamente. Ela nunca se recuperou totalmente, permanecendo em um estado de melancolia perpétua, sempre falando do amor da sua vida que o mar levou. Conheci o David, meu noivo, há 3 anos. Ele é um homem gentil, um arquiteto, e com ele, pela primeira vez, senti que poderia construir minha própria felicidade, livre da sombra da tragédia. Nossa festa de noivado, no mês passado, deveria ter sido o início oficial deste novo capítulo. Foi uma festa linda, no jardim da casa que compramos. Nossa família e amigos estavam todos lá. E foi no meio da celebração que o fantasma do meu passado decidiu voltar. Eu estava conversando com uma tia quando vi um homem parado perto do portão, observando. Ele era mais velho, o rosto curtido pelo sol, a barba por fazer. Havia algo nele que me puxou, uma familiaridade inquietante. Nossos olhares se cruzaram. E então, ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi. Era o sorriso do meu pai. O mesmo sorriso torto que eu via em todas as fotos antigas. Meu coração parou. Senti o mundo girar. Pedi licença e caminhei em direção a ele, as pernas tremendo, a mente gritando que era impossível. Pai, eu sussurrei, a palavra estranha na minha boca depois de 15 anos. Ele assentiu, as lágrimas brotando em seus olhos. Helena, minha filha, você está tão crescida. A história que ele me contou ali, no portão da minha festa, foi mais chocante do que qualquer tempestade. Ele não havia morrido. Ele havia fugido. Ele tinha dívidas de jogo enormes, devendo dinheiro a pessoas muito perigosas. O acidente foi uma farsa, uma forma desesperada de escapar e proteger a nós, ele alegou, da retaliação dos seus credores. Ele me contou que viveu os últimos 15 anos sob o nome falso em uma pequena cidade costeira em outro país, trabalhando em barcos de pesca, sempre olhando por cima do ombro. Ele disse que acompanhou minha vida de longe, através de recortes de jornais e redes sociais, que viu meu sucesso e se encheu de orgulho. Eu queria voltar antes, todos os dias, ele disse, a voz embargada de uma emoção que parecia genuína. Mas eu não podia. Era perigoso demais. Mas agora, os homens para quem eu devia estão presos ou mortos. É seguro. E eu não podia mais ficar longe. Eu precisava ver você, precisava pedir seu perdão. Eu não sabia o que sentir. Raiva, alívio, mágoa, 15 anos de luto por uma mentira. A dor da minha mãe, a minha juventude sacrificada, tudo por causa da covardia dele. Mas ele era meu pai, ali, vivo, na minha frente. A criança de 12 anos dentro de mim só queria abraçá-lo. Pedi que ele esperasse, que me desse tempo para processar. Voltei para a festa, em um estado de transe.
David, meu noivo, percebeu imediatamente que algo estava errado. Naquela noite, contei tudo a ele. Ele ficou tão chocado quanto eu, mas seu apoio foi inabalável. O que você decidir fazer, eu estou com você, ele me garantiu. A decisão mais difícil era como contar para minha mãe. Como se diz a mulher que viveu como viúva por 15 anos que seu marido, o herói trágico, era na verdade um covarde e um mentiroso? Eu sabia que a verdade poderia destruí-la de vez. Decidi me encontrar com meu pai novamente, sozinho, para entender melhor. Nos encontramos em um parque. Ele parecia um homem quebrado, cheio de arrependimento. Ele me implorou para que o deixasse fazer parte da minha vida novamente, para que ele pudesse ser o avô que meus futuros filhos mereciam. Ele me pediu ajuda para se reconectar com minha mãe. Eu ainda a amo, Helena, ele disse. Eu nunca parei de amá-la. E eu, contra meu melhor julgamento, comecei a sentir compaixão. Ele cometeu um erro terrível, mas talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance. Comecei a pensar em como facilitar isso. Talvez pudéssemos começar com uma carta, depois um telefonema. Eu me tornei o mediador, o planejador da reconciliação que eu achava que minha mãe merecia. E foi aí que eu cometi meu maior erro. Eu confiei nele. No nosso terceiro encontro, ele mencionou, de passagem, que a mulher com quem ele havia vivido nos últimos anos, sua parceira na nova vida, havia recentemente falecido. Ele a descreveu como uma boa mulher, mas deixou claro que minha mãe era o único amor de sua vida. A história adicionava uma camada de tragédia e solidão que tornava seu retorno ainda mais compreensível. Eu me senti ainda mais compelido a ajudá-lo. Foi então que, por um capricho, decidi usar minhas habilidades de consultora financeira para fazer uma verificação de antecedentes completa dele, sob seu nome falso. Eu disse a mim mesma que era para garantir que ele estava realmente limpo antes de reintroduzi-lo na vida da minha mãe. O que encontrei me deixou enjoada. A mulher com quem ele vivia não havia falecido. Ela estava viva e bem. E eles eram casados. Legalmente casados há 10 anos. Ele tinha uma segunda família. Uma esposa e 2 filhos adolescentes que não faziam ideia de que seu pai trabalhador tinha outra vida, outra filha, em outro país. A história da dívida de jogo era parcialmente verdade, mas a fuga não foi para nos proteger. Foi para escapar de suas responsabilidades e começar do zero com outra pessoa. Ele não voltou porque era seguro. Ele voltou porque sua segunda esposa o havia expulsado de casa após descobrir seus novos casos de infidelidade e suas novas dívidas de jogo. Ele não voltou por amor ou arrependimento. Ele voltou porque estava falido, sozinho e não tinha para onde ir. Ele viu meu sucesso, minha casa, minha estabilidade, e viu um porto seguro, uma filha bem-sucedida que poderia cuidar dele na velhice. A confrontação final foi no mesmo parque. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Eu trouxe comigo as provas, a certidão de casamento dele com a outra mulher, fotos de seus outros filhos tiradas das redes sociais dela. Coloquei tudo na mesa de piquenique na frente dele. Quem é essa, pai? Perguntei, apontando para a foto da mulher. E quem são essas crianças? O rosto dele desmoronou. A atuação do pai arrependido se desfez, revelando o mentiroso patológico por baixo. Ele tentou gaguejar desculpas, falar sobre vidas complicadas, mas não havia mais para onde correr. Você não voltou por nós, eu disse, a voz tremendo de uma raiva que eu não sabia que possuía. Você voltou por você. Você não sentiu nossa falta, você sentiu falta do nosso dinheiro, da nossa estabilidade. Você não é um pai arrependido. Você é um parasita, procurando um novo hospedeiro. Ele me olhou, e pela primeira vez, eu não vi meu pai. Eu vi um homem pequeno e egoísta. Você não vai contar para sua mãe, vai? Ele implorou, o pânico em seus olhos. Isso a destruiria. Oh, eu vou contar a ela, eu disse. Mas não do jeito que você pensa. Naquela noite, sentei-me com minha mãe. Eu não lhe mostrei as fotos da outra família. Eu não lhe contei sobre a fraude. Eu sabia que a verdade crua a quebraria. Em vez disso, eu lhe contei uma versão editada. Mãe, eu encontrei o papai. Ele está vivo. Mas ele não é o homem que lembramos. Ele mudou. Ele está doente, confuso. Ele não quer voltar. Ele só queria dizer adeus. Eu dei a ela um fechamento. Uma mentira piedosa para proteger o coração frágil da mulher que já havia sofrido o suficiente. Ela chorou, mas foi um choro diferente. Foi o choro de um luto final, da aceitação.
Eu a deixei com a memória intacta de seu herói trágico. Eu carregaria o peso da verdade feia sozinho. No dia seguinte, eu executei a parte final do meu plano. Com a ajuda do meu investigador, encontrei a segunda esposa do meu pai. Enviei a ela um pacote anônimo. Dentro, havia apenas uma cópia da certidão de casamento original dele com minha mãe e uma foto nossa, como uma família, de antes do acidente. Eu não sei o que aconteceu depois disso, e não quis saber. Mas eu sabia que havia dado a ela a ferramenta para se proteger e proteger seus filhos dele. E quanto a ele? Eu o encontrei uma última vez. Entreguei-lhe um envelope. O que é isso? Ele perguntou. É um recomeço, eu disse. Dentro, havia uma passagem de avião só de ida para um lugar distante, um lugar onde ninguém o conhecia. E uma quantia em dinheiro suficiente para ele se manter por alguns meses. Isso é tudo que você vai receber de mim, eu disse. Use-o para começar de novo, de verdade desta vez. Ou jogue-o fora. A escolha é sua. Mas se eu ouvir falar de você de novo, se você tentar entrar em contato com a minha mãe ou com a sua outra família, eu usarei cada recurso que tenho para garantir que você passe o resto da sua vida respondendo por seus crimes. Nós estamos quites. Ele pegou o envelope, os olhos vazios. Ele não era mais um rei, nem um herói, nem mesmo um vilão. Era apenas um homem velho e sozinho. Ele se virou e foi embora, e desta vez, eu sabia que era para sempre. A minha vida, que foi virada de cabeça para baixo, lentamente começou a se assentar. A revelação do meu pai, por mais dolorosa que tenha sido, teve um efeito inesperado. Ela libertou minha mãe. Com o fechamento que lhe dei, ela começou a viver novamente. Voltou a pintar, a sair com amigos. A sombra que pairava sobre nossa casa por 15 anos finalmente se dissipou. Meu casamento com David se tornou ainda mais forte. Enfrentar aquela crise juntos nos uniu de uma forma que eu não achava possível. E eu fiz as pazes com o meu passado. A raiva deu lugar a uma espécie de paz melancólica. Eu não recuperei meu pai, mas recuperei a mim mesma da história que ele criou. E percebi que a verdadeira força não está em confrontar os fantasmas do passado, mas em ter a sabedoria de saber quais portas devem permanecer fechadas para sempre, para que novas possam finalmente se abrir.